Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos saber, gente, de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste esta edição do Jornal Foco do Brasil. Conte, deixe sua opinião, seu comentário, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com a situação de grande parte das famílias brasileiras com a problemática, o problema causado pela pandemia. Conversando com apoiadores, o presidente reclamou também das críticas de parte da imprensa. Bolsonaro alertou que o Brasil está no limite. Presta atenção, pessoal, só curiosidade. Desde o começo a imprensa bate em mim, né? E aos poucos, a verdade vem aparecendo. Olha, Correio Brasiliense agora aqui, ó. Correio Brasiliense, safa aí? O Brasil tem 125 milhões de pessoas, mais da metade, que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem. Famílias com renda mais baixa sofrem com alta dos alimentos. Ok? Correio Brasiliense. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Estão vendo. Quer saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis? Ou vai continuar apoiando a política do lockdown? Verdade. Eu dei um exemplo anteontem. Eu conversei com o Coronel Melo Araújo da CEAGESP. Ele falou para mim que os produtores de tomate, né, estavam deixando de produzir e jogando fora, porque não tem mais restaurante aberto, não tem mais quitanda aberto. E, em consequência, quando voltar a abrir, vou ter que plantar de novo, demora um pouquinho. Tem gente que acha que faz assim, o tomate aparece na prateleira. Tem que plantar de novo, vai ter escassez. O que é comum quando tem escassez? O preço sobe, a inflação. Vão culpar quem? Olha, o Brasil está no limite. E o presidente também lembrou das cobranças sobre ele, que ele deveria tomar uma providência. Bolsonaro falou de uma sinalização do povo. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. As últimas saídas minhas foi em várias comunidades aqui em Brasília, aqui, Chaparral, Itapuã, São Sebastião. Né? As pessoas que me autorizavam entravam na casa, pedi para abrir a geladeira da pessoa lá. Né? Já estive em Celândia, Taguatinga também. O presidente Bolsonaro também disse temer uma enorme crise e recomendou usar menos a caneta e mais o coração. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. Tá? É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração, ok? O presidente Bolsonaro ainda comentou sobre a CPI da Covid-19. Agora, CPI quanto na Covid? Alguma notícia de desvio da minha parte? Uma que seja, desvio R$1. Nunca. Zero. 16 bilhões. O autor
a proposta da CPI, Randolfo Rodrigues. Esse motivo é o que incomoda, senhor presidente. Tá? Apurar as omissões do presidente, fazer palanques. Tá? Eu não vou interferir, nem posso, né? Nem iria no Senado Federal. Mas o tal do Cajuru aí, vocês entendem a história, né? Vocês entendem a história. Já teve mais Ele e mais um deputado, senador do seu partido, peticionou o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo então determinasse que o Senado abrisse, instaurasse CPI. E o Barroso fez isso. Quando eu vi, eu fiquei chateado. Por que eu fiquei chateado? Por que investigar omissões minhas e não quem pegou o dinheiro na ponta da linha? É muito simples. Afinal de contas, para deixar bem claro, a história lembra do achatar a curva? Era o quê? Era política de isolamento, né? Até que os hospitais se preparassem para receber os pacientes, que segundo o Mandetta seriam aos milhares, para que não ficassem na porta dos hospitais e deixassem de ser atendidos, né? Sem um leito de UTI, sem um respirador. Estamos um ano achatando a curva, hein? Mas quanto tempo vão achatar essa curva? Bem, mandamos recursos, foram aproximadamente 700 bilhões de reais, aí contado o auxílio emergencial. Em torno de 300 bilhões de reais, porque quem tem salário todo mês, né? Leva a vida. Agora, nós tínhamos naquele momento, levantamos 38 milhões de pessoas que vendiam churrasquinho de gato, vendiam biscoito na praia, vendiam picolé na arquibancada do futebol, água no sinal de trânsito. E essas pessoas, quase a grande maioria, né, trabalha de manhã para comer de noite. Esse pessoal ficou sem nada. Daí nós implementamos o maior projeto social do mundo, né? Foram 6 ou 7 de 600 reais e mais 4 ou 3 de 300. Deu 10 prestações. Deu. Tá? Então conseguimos atender este pessoal aí. Agora, mandamos recursos. Fizeram hospitais de campanhas aí maravilhosos. Inclusive do Rio de Janeiro, acredite aí, Galchão, um dos hospitais do Rio de Janeiro, para jardinagem, foram 25 milhões de reais. Para jardinagem. Você morrendo, o povo aí numa situação complicada, né? O cara gastou 25 milhões com jardinagem. Foi caçado lá o governador. Tem outro afastado, outro está sendo processado. Não são todos, né? Foi a minoria, mas fizeram a festa. Nós temos atualmente, não tenho o número exato aqui, mais de 100 operações da PF em cima desse pessoal. Mais de 100 mandatos de busca e apreensão. Mais de 100 prisões preventivas. Você quer me investigar, pô? É o grande motivo de boa parte dos brasileiros acreditar que o presidente Bolsonaro fez o que pôde e que os problemas aconteceram no fim da linha. Foi no fim da linha que a corrupção na pandemia afastou até governadores e gerou escândalos de corrupção na área da saúde. Após mais de um ano da Covid-19, estados e municípios registraram diversos casos de fraudes na compra de produtos médicos, não é? E isso não tem perdão para o brasileiro. Com os gastos emergenciais por estados e municípios durante a pandemia da Covid-19, investigações por suspeita de corrupção na compra de produtos médicos, respiradores, muitas investigações foram feitas, afastando até 2 governadores e envolvendo políticos em denúncias e pedidos de afastamento de autoridades. É por isso que foi aplaudida essa união dos 2 requerimentos apresentados por parlamentares. O Senado formou uma única comissão que, além de investigar a gestão federal, também tratará de repasses de verbas federais para estados e municípios. A CPI da Covid-19, mais uma vez confirmada agora também pelo plenário da Corte. Teve caso de compra de respiradores em loja de vinho. Segundo o levantamento da CGU, a Controladoria Geral da União, divulgado em dezembro ainda de 2020, 140 milhões podem ter sido desviados de verbas do governo federal durante a pandemia. Não por agentes federais ou pelo governo federal, mas lá na ponta, quando o dinheiro chegou nos estados e nos municípios. Evidentemente, como o próprio presidente falou, não em todos.
Mas houve corrupção. Em 44 operações que envolveram 1,2 bilhão de reais, a CGU já identificou um prejuízo certo de pelo menos 19 milhões. Comprovado já. Veja agora que a Justiça confiscou aí 2 milhões de reais do governador do Pará e mais 10 por suspeitas de desvios de dinheiro no combate à pandemia de coronavírus no estado. E aí, gente? Vamos se preparando, porque a cobra vai fumar, e é nos estados e nos municípios. Mas tem gente que não gostou. O governador tucano, João Dória, não está satisfeito com a ideia da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia investigar estados e municípios. Em entrevista ao jornal O Estadão, Dória criticou esse cenário e colocou a culpa toda no governo Bolsonaro. É mais uma farsa do governo Bolsonaro, que não tem coragem de assumir responsabilidade e quer transferir seus graves erros e equívocos na pandemia para governadores e prefeitos, disse o governador do estado que mais teve mortes na pandemia e que mais restringiu a liberdade da população até aqui. A propósito, São Paulo sozinho está arrebentando com os dados da Covid-19 no Brasil em relação às perdas de vidas. O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 2.000 mortes em 24 horas nesta quarta-feira, dia 14. Foram registrados 2.095 óbitos. A média móvel também é a mais alta já alcançada, é de 1.005 mortes por dia nos últimos 7 dias. Ao invés de Brasil, São Paulo, assustando o país e o mundo. E um dos motivos que o brasileiro acredita que em muitos lugares a pandemia foi aproveitada para a corrupção é a liberação de compras sem licitação. E, gente, tem mais. A maioria dos senadores deu sinal verde ao projeto de lei que permite ao poder público contratar produtos e serviços sem licitação para o enfrentamento do coronavírus. A medida havia sido autorizada em 2020, porém perdeu a validade em dezembro do ano passado. Agora, os parlamentares decidiram que os acordos assinados diretamente entre União, os estados, os municípios e empresas vão durar até 6 meses. No entanto, poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto durar a epidemia. O PL ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vale lembrar que a medida foi utilizada no ano passado por prefeitos e governadores que aproveitaram o estado de calamidade de modo a embolsar dinheiro destinado à luta contra a Covid-19. Sem licitação, houve superfaturamento de preços de respiradores e até de leitos de UTI. A safadeza ficou conhecida como Covidão. Supostamente envolvido nos esquemas, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi afastado do cargo em 2020. Ele teria recebido valores indevidos de contratos firmados com companhias responsáveis pela instalação de hospitais de campanha no estado. Bem, se o Covidão permanecer, se o Covidão se estender, deve levar mais gente aí para ver o sol nascer quadrado. É o desejo dos brasileiros, que aqueles que passaram a mão no dinheiro público que sejam punidos devidamente. De Brasília, Andréa Luiza Matias. O presidente Jair Bolsonaro almoçou com o embaixador do Reino Unido, Peter Wilson. O almoço também contou com presença de ministros. Da equipe ministerial estavam presentes no encontro os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente e Marcelo Queiroga, da Saúde. A lista de presentes também incluiu o secretário especial para assuntos estratégicos, o Flávio Rocha, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Desde que assumiu o cargo, o ministro da Saúde tem se reunido com embaixadores em prol das negociações para a compra de vacinas e insumos. Já o ministro Salles também intensificou, nos últimos dias, a agenda de reuniões com representantes internacionais, tendo conversado com os embaixadores da Alemanha e Estados Unidos, além do ministro do Meio Ambiente do Japão. Em dezembro do ano passado, o presidente Bolsonaro afirmou que Salles representaria o Brasil na 26ª Conferência do Clima.
O evento é organizado pelo governo do Reino Unido e ocorrerá em novembro na Escócia. Depois da reunião do Comitê da Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, nesta quarta-feira, dia 14, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a criação de uma Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 dentro do Ministério da Saúde, que será coordenada pela enfermeira Franciele Fontana, servidora de carreira da pasta. Escolhemos uma funcionária de carreira para prestigiar a carreira pública, para fortalecer os quadros do Ministério da Saúde, explicou o ministro. Atualmente, a enfermeira é coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Segundo o ministro, a escolha dela também sinaliza que o principal foco do governo agora é o fortalecimento da campanha de vacinação. Além disso, o ministro apresentou, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do deputado Dr. Luizinho, que substituiu o presidente da Câmara, Arthur Lira, os principais pontos discutidos na segunda reunião do comitê. Pacheco reforçou medidas que têm sido realizadas no âmbito do Poder Legislativo, como a aprovação de projetos sobre a aquisição de vacinas pelo setor privado, a concessão de imunidade tributária para a produção de vacinas, que foi aprovado no Senado e tramita na Câmara. O parlamentar sinalizou ao Ministério da Economia sobre a necessidade de se renovar programas de manutenção de empregos e de apoio a micro e pequenas empresas, como o Pronamp. A reunião também debateu a aquisição de insumos e de novas vacinas pelo governo federal, ampliação da residência médica no país e a habilitação de novos leitos de UTI. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a Pfizer vai antecipar para o primeiro semestre a entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil. O governo brasileiro, gente, tem um contrato com a farmacêutica para a entrega de 100 milhões de doses até o final do ano. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Pfizer e pediu a antecipação dos imunizantes. Em um primeiro momento, a Pfizer pode liberar, atendendo o pedido do presidente, no fim já deste mês de abril, pelo menos 1 milhão de doses. Serão 15,5 milhões de doses de vacina da Pfizer até junho. Mais uma boa notícia, portanto, na área de vacinas. Senado aprova uso de verbas de saúde por estados e municípios, gente. Mas a matéria ainda precisa de sanção presidencial para ter validade. O projeto de lei complementar estende até o fim deste ano a autorização concedida a estados, Distrito Federal e municípios para utilizar em serviços de saúde verbas remanescentes de anos anteriores dos fundos de saúde. Essas verbas devem ter sido repassadas pelo Ministério da Saúde. Esse projeto altera a Lei Complementar 172 de 2020, que permitiu que cerca de 6 bilhões de reais ociosos ao final de 2019, nas contas dos fundos de saúde de estados, DF e municípios, fossem alocados em ações de enfrentamento da pandemia em 2020. Para o relator da matéria, o senador Esperidião Amin, o projeto é generoso, tendo em vista que os gestores de saúde e assistência social terão mais liberdade para aplicar os recursos que não foram poucos e que sobraram. Isso mostra que 2020 não foi um ano sem recursos, com recursos escassos para a saúde e também para a assistência social brasileira. De Brasília, Fábio Santos. O deputado federal José Carlos Schiavinato, do Partido Progressista do Paraná, Progressistas do Paraná, morreu aos 66 anos por complicações decorrentes da Covid-19. Ele foi o primeiro deputado federal em exercício a falecer por conta da doença. Sua mulher, Marlene de Fátima da Silva Schiavinato, também foi vítima do novo coronavírus há pouco mais de um mês. Arthur Lira, presidente da Câmara, postou: "Com pesar, recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato. Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados. Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões. Minhas condolências aos familiares neste difícil momento", postou Arthur Lira.
E mesmo com a chegada da pandemia, o brasileiro apostou no empreendedorismo. Dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostram que em 2020 foram abertas mais de 620 mil micro e pequenas empresas em todo o país. Desse total, mais de 530 mil eram microempresas, o que totaliza 85%. E mais de 15% eram empresas de pequeno porte. Os setores onde as microempresas abriram maior número de unidades em 2020 foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Depois vem comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, seguido de restaurantes e similares. Já o setor onde as pequenas empresas abriram mais estabelecimentos foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo, construção de edifícios e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. De acordo com o SEBRAE Nacional, o resultado evidencia a força do empreendedorismo no Brasil. Com base em dados do governo federal, apurou-se que no ano passado o país criou 3,4 milhões de novas empresas, uma alta de 6% em comparação a 2019, apesar da pandemia de Covid-19. Ao final de 2020, o saldo positivo no país foi de 2,3 milhões de empresas abertas, com destaque para microempreendedores individuais, MEI. De acordo com o Ministério da Economia, o registro de 2,6 milhões de MEI em 2020 representou expansão de 8,4% em relação ao ano anterior, elevando a categoria de empreendedores ao total de 11,2 milhões de negócios ativos no país. O MEI representa hoje 56,7% das empresas em atividade no Brasil e 79,3% das empresas abertas no ano passado. Os pequenos sobrevivendo apesar da pandemia e apesar dos irresponsáveis que jogam contra os empreendedores no Brasil. De Brasília, Andréia Luiza Matias. O Brasil bateu recorde na aplicação de doses de vacinas contra a Covid-19. Foi nesta terça-feira, dia 13, de acordo com a plataforma independente assinabrasil.org, vacinabrasil.org, foram aplicadas 1.225.396 doses. Agora o Brasil contabiliza 32.310.602 doses administradas nos brasileiros, sendo 24.498.000 primeiras doses e 7.812.000 segundas doses das vacinas adquiridas pelo governo federal. O Ministério da Saúde já disponibilizou aos estados um total de 47.862.856 o número de doses de imunizantes contra o coronavírus, das quais 32,3 milhões foram efetivamente aplicadas. O Brasil continua ostentando a posição de quinto país que mais aplica vacinas em sua população, ficando atrás apenas dos 4 grandes produtores de imunizantes: Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. É importante saber, o Brasil inclusive está bem à frente da Europa no quesito vacinação. Câmara aprova que medidas protetivas sejam registradas nos sistemas de informações das polícias civil e militar. O projeto que determina o registro das medidas protetivas decretadas pelo juiz a favor de mulheres vítimas de violência foi aprovado na Câmara dos Deputados. A matéria segue para o Senado. A autora da proposta, a deputada Flávia Moraes, afirmou que, mesmo com o avanço da legislação brasileira, ainda há grandes desafios, como o atendimento especializado às vítimas, ainda muito deficitário, e a necessidade de agilidade na condução e informação do andamento do processo. Esse acesso imediato de policiais às medidas protetivas concedidas pelos juízes possibilita a adoção de ações especializadas no atendimento à vítima de violência. Quando se fala em medidas que protejam as mulheres brasileiras, lembramos, é claro, de imediato da Lei Maria da Penha. Sancionada em 7 de agosto de 2006, a lei define, entre outras aplicações, a punição adequada aos agressores. A legislação foi criada para reduzir os casos de violência doméstica contra mulheres.
Em virtude das subnotificações, os números oficiais não refletem a realidade dos casos no país, ou seja, existem episódios de violência que não entram nas estatísticas oficiais. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil, um canal de denúncia online via site da ouvidoria e outro canal via aplicativo Telegram. De Brasília, Fábio Santos. Agora, gente, qual é a do Datena, hein? Ora, ele liga para o presidente, na maior intimidade, coloca o presidente já no ar, ele liga já no ar no seu programa na Band. Ora, ele detona Bolsonaro. Agora, repercutindo ainda as palavras do apresentador José Luiz Datena, quando comentou essa notícia do Cajuru e a gravação que Cajuru fez da conversa com Bolsonaro. Então, Cajuru liga para o presidente da República, grava o áudio, solta o áudio e Datena usa a Rede Nacional de TV para atacar o presidente. Datena afirmou que foi o presidente que agrediu a democracia, fazendo uma análise ali daquela conversa que não era para nem nunca ter vindo a público. Foi mais uma coisa tipo aquela famosa reunião de ministros, não é, que veio a público e no fim a opinião pública foi pró-Bolsonaro, porque não tinha nada demais. Vai entender aí o caso do Datena, parece que até ele tem ligação, amizade, algo assim com Cajuru. A revista Isto É foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$40 mil por danos morais ao filósofo e escritor Olavo de Carvalho. O processo foi ajuizado após o veículo publicar a matéria Generais sob ataque. Na manchete, Olavo é chamado de imbecil. De acordo com o relator do caso, o desembargador Antônio Carlos Matias Coutro, o periódico tem 72 horas para excluir as ofensas sob pena de multa diária de R$1.000, limitada a R$30 mil. Na visão do magistrado, que foi acompanhado pelos demais integrantes da 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP, a revista teve a intenção de ridicularizar o escritor. A imagem veiculada na capa da revista ultrapassou qualquer limite crítico, teve uma conotação de agressão à honra e à imagem do professor Olavo de Carvalho, afirmou em nota oficial o advogado João Mansur, que representou Olavo de Carvalho. A revista Isto É afirmou à Justiça que a caricatura do escritor foi editada de forma irônica e defendeu que o uso da palavra imbecil foi uma referência ao principal livro do filósofo, O Imbecil Coletivo. A justificativa, no entanto, foi rejeitada pelos juízes que avaliaram o caso. Antes de o caso ir ao tribunal, ainda na primeira instância, a editora já havia sido condenada a pagar R$25 mil em indenização por danos morais. Mas era só o que faltava, gente. No meio desse rebuliço que vivemos, agora uma notícia confirmada pelo Pentágono. Correu o mundo a notícia. O Pentágono confirmou a veracidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados, OVNIs, no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. As imagens foram gravadas a partir do litoral dentro de um navio da Marinha Norte-Americana e exibem objetos triangulares se movendo rapidamente pelo céu noturno. Elas foram captadas por câmeras de sistema infravermelho. Inicialmente, os 3 vídeos foram mantidos em sigilo, mas em abril de 2020 foram disponibilizados pelo órgão. Em uma das gravações pode-se ouvir a reação dos que estavam presentes, que parecem assustados. Um deles pergunta se o objeto voador poderia ser uma espécie de drone. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, as imagens são autênticas, mas ainda não se sabe se os objetos são reais. Um estudo está sendo conduzido para analisar as imagens e os objetos. Só mesmo isso que estava faltando, hein? Uns ETs por aí no pedaço. Quem sabe não sejam eles até os culpados pelo vírus da Covid-19. Agora é coisa de outro mundo mesmo, o pedido de CPI protocolado pelo deputado federal Alexandre Frota contra o presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Alexandre Frota, tucano de São Paulo, protocolou seu 5º pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
na ação ele cita possíveis interferências do presidente da República em outros poderes. O parlamentar menciona, inclusive, essa gravação da conversa entre Bolsonaro e Jorge Cajuru sobre a CPI da Covid. Não ouvem o povo brasileiro, gente. Definitivamente esses políticos não ouvem o povo brasileiro. Pois se ouvissem, iriam perceber que o povo brasileiro sabe bem quem interfere em quem. Que poder interfere em outro poder. Vox populi políticos, vox populi, vox dei políticos. E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.